nem o Benjamin Bach, corintiano, nem o Benja aguentou e veio falar sobre o que foi mais uma vitória do nosso Flamengo para cima do Vasquinho. O que foi que o Benja falou? Vou trazer isso aqui para vocês no vídeo de agora. Também tem... Cara, é inacreditável. Toda vez que o Vasco perde para o Flamengo ganha desse timinho, nunca a culpa é dos jogadores. Nunca a culpa é do time. É sempre do árbitro. O Verratti veio falar uma asneira dessa e veio falar do gol do Bruno Henrique. Só que, meus amigos, isso chegou no ouvido do Felipe Luiz. E a resposta do nosso treinador foi sensacional. Foi, ó, na lata desse jogadorzinho chamado Verratti. Vou trazer isso aqui para vocês e muito mais. Então já fica aqui comigo do início ao fim, beleza? Só que antes, pessoal, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. Se você curtiu a vitória do nosso Mengão, mais uma vitória do nosso Mengão para cima do Vasquinho, deixa o like. Deixa o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também, então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal e curte aqui o trabalho do Almeidinha, gosta aqui do conteúdo, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada, compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Primeiro, me segue lá no meu Instagram, cara. Aqui, ó, @almeidafla81. O link tá aqui na descrição ou através deste QR Code. Já me segue no meu Instagram e me segue também nas minhas outras redes sociais. O link de todas elas estão aqui na descrição deste vídeo. Primeiro, vamos reagir a esse vascaíno aqui. Na verdade, ele é influenciador do Vasco, né? Bem famoso aí entre os vascaínos. E, cara, ele falou uma situação aqui que não tem como ficar calado sobre isso, irmão. Não tem como ficar calado. Veio querer puxar sardinha, defender o Vasco, mas não tem como. Olha só o que esse cara falou aqui, ó. Créditos lá do canal Atenção Vascaínos. Vamos acompanhar aqui. Deixa eu aumentar aqui. Foi. A internet varia demais, mas tomara que pelo menos eu possa falar alguma coisa, porque não participei do intervalo. Fale, pode falar. Preferi até não ouvir para ter uma opinião mais limpa a respeito da eliminação do Vasco no Campeonato Carioca. O Vasco está fora da final do Campeonato Carioca. O Vasco está fora do Campeonato Carioca. Irmão, nem os vascaínos acreditam. Nem os vascaínos acreditam mais. Pô, quiseram jogar no Engenhão, por conta do tapetinho, não vamos desestabilizar o Flamengo, não conseguiram vencer a gente, vai vencer do Maracanã? É por isso que ele já começou assim, ó, Vasco eliminado, já era. Vamos para 9 anos de fila, porque o Vasco não tem a mínima condição de ganhar do Flamengo por 2 gols de diferença. Eu tenho certeza de que o Vasco está fora da disputa do título do Rio de Janeiro por mais um ano. Eu também tenho. Uma atuação que pesou muito o gramado. Pesou muito jogar no Engenhão. O público, então, fez uma diferença. Mas, vocês não queriam isso desde o início? Jogar no Engenhão para desestabilizar o Flamengo? Estão reclamando do quê? E o público também, pô. Tá de sacanagem. Reclamem, sabe para quem? Não reclamem para o Flamengo, não. Reclame para o presidente de vocês, o Pedrinho, que foi ele que fez essa merda toda de tirar o jogo do Maracanã para querer jogar no Engenhão. Agora estão reclamando? Não favoreceu o Vasco? A torcida de vocês não foram? Oxe, qual foi? Essa absurda. É isso, o Vasco se tornou isso. O Vasco jogou um primeiro tempo bom, né? Eu li isso, ouvi, mas jogou um primeiro tempo bom por quê? Porque sentou a porrada, porque entrou nas divididas, porque marcou, porque jogou sem frouxidão. É só assim que o Vasco pode jogar mesmo. Porque se depender de técnica e principalmente de tática, a gente não ganha de ninguém. A gente não ganha de ninguém. Porque é muito legal a gente pegar a União Rondonópolis e ter 93 chances de gol, chutar 832 vezes. Mas é jogar contra ninguém. Absolutamente contra ninguém.
O Vasco fez uma atuação, na minha concepção, muito ruim, de novo, baseada principalmente num trabalho muito fraco do seu treinador. Porque o Vasco não tem um time com peças tão ruins assim para desempenhar um futebol tão medíocre, tão covarde, tão sem ambição como o do seu treinador, Fábio Carille, que não conhece o Vasco, que não sabe o tamanho do Vasco, que não sabe a força que o Vasco tem e que se submete à exatidão dos números. É o técnico tecnocrata, é o técnico burocrático, é o técnico que se fia apenas nos números e estatísticas. O outro time chuta mais em gol, o outro time tem mais volume, então vamos evitar. Não vamos agredi-los. Porque o Vasco teve as suas chances no primeiro tempo em função de erros do Flamengo. E não de vantagens e virtudes de um Vasco pobre de ideias. De um Vasco muito mal postado em campo, que ele teve que perceber em algum minuto que o Wesley, que coisa incrível, como é que ele não sabia que o Wesley, lateral direito do Flamengo, era um jogador tão agudo, né? Jogador tão rápido na lateral. Aí ele, com 20 minutos, resolveu botar alguém que não o Felipe Coutinho para marcar o lateral direito do Flamengo. Quer dizer, um treinador... E eu, quando falo medíocre, eu falo mediano. Mediano, cara da média. E que não pode ser treinador do Vasco. Eu falei isso no início do trabalho. O cara que não pode ser treinador do Vasco porque não pensa como o Vasco. Não pensa como o Vasco. Porque a gente pode estar no pior dos nossos momentos, a gente pode estar no pior das nossas fases, das nossas vidas esportivas. Mas o pensamento, a personalidade, isso tem que ser mantido. Porque se a gente perder isso, se a gente se mediocrizar, me desculpando o neologismo, aí mesmo que a gente está morto. Porque a gente entra hoje para jogar contra o Flamengo, por exemplo, de uma maneira covarde. Sempre. Sempre. Mas a gente tem que jogar cara a cara com eles, a gente tem que incomodar os caras. Porque quando a gente incomoda um pouquinho, eles também erram. E a gente não tem continuidade. E aí é um treinador que acha que o primeiro tempo foi bom, primeiro tempo prejudicado pela péssima arbitragem do seu Bruno Arleu. Agora, começou. Um ato caseiro, um ato com medo. Começou. Medo. Absolutamente medo. Começou. É incrível como os árbitros do Rio de Janeiro têm medo de dar as coisas contra o Flamengo. Porque se ele expulsa o Wesley, que foi covarde na entrada, porque se é um jogador do Vasco, eu duvido, eu dou a minha mão esquerda que ele não expulsava o jogador do Vasco. Então comece a dar a sua mão esquerda agora. Comece a dar a sua mão esquerda agora. Já deu a sua mão esquerda? Porque você fala, se fosse um jogador do Vasco, ele teria expulsado na hora. Né? Ele teria expulsado na hora. Do Flamengo não. Do Flamengo ele não expulsa. Mas se fosse do Vasco, ele teria expulsado na hora. A entrada do Wesley no Verratti merecia expulsão. Eu não vou vir aqui ser clubista. A entrada do Wesley no Verratti merecia sim a expulsão. Assim como, seu camarada, você tem que logo dar a sua mão esquerda. Assim como a entrada do Verratti no Varela merecia também o cartão vermelho. E por que o árbitro não expulsou o Verratti? Você falou aí que a arbitragem é isso, é aquilo, contra o Flamengo não dá nada, mas contra o Vasco, se fosse contra o Vasco, teria expulsado. Por que não expulsou o Verratti? Camarada? E você falou aí, vou até voltar aqui. Olha o que você fala. Contra o Flamengo. Porque se ele expulsa o Wesley, que foi covarde na entrada, porque se é um jogador do Vasco, eu duvido, eu dou a minha mão esquerda que ele não expulsava o jogador do Vasco. E aí? Não expulsou. O Verratti deu uma entrada criminosa no Varela e não foi expulso. Então é como eu comecei esse vídeo falando, cara. Ao invés de vocês analisarem o péssimo time que é o de vocês há anos, um péssimo elenco, péssimos jogadores, péssimos treinadores, péssimos dirigentes, vocês preferem jogar a culpa de mais uma derrota para o Flamengo em cima da arbitragem. Em cima da arbitragem, então, Wesley e Verratti mereciam ser expulsos. Se o árbitro errou para o Flamengo, Flamengo, errou também pro Vasco da Gama. Então, camarada, você falou aí, você vai dar seu braço esquerdo se isso realmente não tivesse acontecido.
E não aconteceu. Não aconteceu. Simples assim. Era só isso que eu queria trazer sobre esse rapaz aqui lá do Atenção Vascaína. Que eles falam muito isso, né, cara? É inacreditável. Não, mas o Verratti só fez aquilo porque ele estava de cabeça quente porque o Wesley não foi expulso. Ah, faça-me um favor, né? Se a minha mãe fosse homem, cara, eu não teria nascido. Se a minha mãe fosse homem, ela não seria minha mãe, seria meu pai. Ó, tá de sacanagem. Bom, e olha só quem foi que falou sobre essa vitória do nosso Flamengo para cima do Vasquinho e mesmo, o Benja. Eu tô falando do Benja, o Benjamin Bach, e não teve dó do Vasquinho. O que foi que ele falou? Vamos conferir aqui. Flamengo ganhou do Vasco. Ava, qual a novidade? Qual a novidade? Cara, tá virando uma freguesia esse Flamengo e Vasco. Tá virando não, Benjamin. Já é uma freguesia há anos. Não tem mais rivalidade nisso aí, irmão. Não existe rivalidade, né? Pelo amor de Deus, o time do Vasco nunca vai bater de frente com esse Flamengo. Nunca, nunca. Só se eles fizerem ali, só se nascer de novo. Um novo Vasco da Gama. Então não é que tá virando freguesia. É uma freguesia, meu irmão. É uma freguesia, não tem essa. Mas não dá, gente. A diferença entre um time e outro é absurda. Então hoje em dia... É colossal. A diferença de um clube para outro é colossal. Quando joga Flamengo e Vasco, a pergunta não é quem ganha. A pergunta é de quanto o Flamengo vai ganhar. Exato. Hoje foi só de 1-0. Caramba, velho, mas... Tá pro Vasco, hein? Tá F pro Vasco, hein? Aí é isso, Benja. É aquilo. Você falou, tá virando uma freguesia. Já virou uma freguesia, irmão. Há anos, há vários jogos que tem esse confronto que o Vasco não consegue mais ganhar do nosso Flamengo. E que isso permaneça para sempre. Para sempre, irmão. Porque o nosso Flamengo é muito superior, como você falou aí. Esse time do Flamengo, comparado com o do Vasco, irmão, tá há 1000 anos à luz à frente desse Vasquinho, né, cara? Que é um timinho realmente medíocre, uma diretoria medíocre, com jogadores medíocres. Nunca que vai bater de frente com o nosso Flamengo. Fez um primeiro tempo legal, também batendo com violência, né? Quase conseguiu fazer um golzinho ali, mas foi só aquilo, cara. Igual o golfinho, vem em cima, faz uma brincadeira, depois desce. Enfim, e o Verratti, atacante do Vasco, de novo vem na entrevista após a partida falar besteira. Quando eles se classificaram, né? Quando eles se classificaram, que ficaram sabendo que iriam pegar o Flamengo, o Verratti veio falar besteirinhas, né? Não, que a gente vai lá porque a gente está com sede de vingança, sede de revanche. Tá aí, já tomou a primeira derrota desse primeiro jogo da semifinal. E, de novo, o cara veio falar abobrinhas, irmão. Querer desmerecer o gol do Bruno Henrique. E é muito hipócrita, né? Porque ele vem falar da situação do lance do Wesley, só que não falou do lance dele. Olha aqui, ó, abre aspas. Foram 2 lances que marcaram o resultado. A não expulsão do Wesley e o lance do Bruno Henrique, que deu sorte ao chutar mal e acabou fazendo o gol. O juiz não teve coragem de expulsar o Wesley, né? Não teve coragem de expulsar o Wesley. É sempre assim contra o Flamengo. A gente já sabe como é isso. Para o Flamengo, a arbitragem sempre vê uma coisa e para todos os outros vê outra. A gente já sabe disso. Todo jogo contra eles é assim. A gente tem que brigar contra isso também. Fecha aspas. Verratti. Cara, primeiro, eu vou só responder rapidinho sobre essa questão do Wesley. Quem vai responder sobre o gol de sorte do Bruno Henrique vai ser o Felipe Luiz. E foi na lata, irmão. O Felipe Luiz não dispensou. Mas a fala dele sobre o Wesley, que ele falou aqui, ó, foram 2 lances que marcaram o resultado. A não expulsão de Wesley foi um desses lances, né? Bem, mas Verratti, você tá certo. O Wesley merecia ter sido expulso. Mas por que você não falou do seu lance contra o Varela? Uma entrada pior do que o Wesley deu em você.
Quer dizer que você só olha o seu lado? Se o Wesley vai expulso e você também tivesse ter sido expulso, lógico que esse seria outro jogo, mas o resultado tenho certeza que seria o mesmo, até mais amplo, 2-3-0 para o Flamengo. Mas não ia mudar em nada. Agora você vem falar do Wesley, vem falar que é sempre assim, que a arbitragem a favor do Flamengo, que é isso, que é aquilo. Fala por você. É como o amigo ali falou do canal Atenção Vascaínos. Ele dá o braço esquerdo, como a arbitragem não teria expulsado um jogador do Vasco, ou melhor, teria expulsado o jogador do Vasco se fizesse a mesma coisa. Você fez a mesma coisa. Você deu uma entrada criminosa no Varela e não foi expulso. Então essas palavras que você direcionou ao Flamengo serve para você também, serve para o seu time, em qual você joga, em qual você trabalha. Bom, sobre a sorte que ele falou que o chute do Bruno Henrique foi sorte, desviou ali, deu sorte, ele errou o chute, deu sorte, fez aquele golaço. Cara, é inacreditável, né? O Felipe Luiz respondeu sobre isso, vamos acompanhar aqui. Aqui da Sintonia Esportiva, o Flamengo só levou um gol, né, desde que o time titular estreou na temporada, né? A solidez defensiva tem sido uma questão dessa temporada. Eu queria saber como você vem trabalhando o sistema defensivo, né, mesmo com o Danilo e Alexandro, né, tendo descansados, poupados, né, nessa carga minutagem do começo do jogo. Então eu queria saber de você, um gol sofrido, né, sistema defensivo bem sólido, como você vem trabalhando esse sistema defensivo do Flamengo. Ok. Eu dou muito valor para a fase defensiva. E a fase defensiva não são os zagueiros e os laterais. A fase defensiva é toda a equipe. E toda a equipe, ela entendeu o modelo de jogo de ataque, mas também de defesa. Então todos eles participam, todos eles são importantes, têm funções defensivas dentro do campo, por isso que eu falo, quando eles trocam de posições, eles têm que saber o que o outro faz, porque a fase defensiva ela é tão importante como a fase ofensiva. Por mais que eu seja um treinador que seja fissurado por atacar, e que quero que meu time ataque, a fase defensiva é fundamental. E o time vem entendendo muito bem a ideia, né, que é uma ideia, como vocês bem sabem, que é uma ideia muito arriscada, mas eles entendem e aceitam o risco e vêm praticando de uma forma muito boa. Poderíamos ter sofrido gol hoje e nos outros jogos, como eu falei para vocês, em algum momento, claro que nós vamos, esse risco que a gente corre, ele vai, nós vamos sofrer gols, mas a minha forma que eu escolho que meu time jogue. Então é mais ou menos assim, eu escolho a forma que eu quero, se um dia for perder, que seja desse jeito, entendeu? Propondo, sendo impositivo, pressionando o adversário. Então os gols, está claro que enquanto o nosso time continuar defendendo muito bem, vão ser menos, mas que a longo prazo, claro que para mim a fase defensiva tem o mesmo peso que a ofensiva. Boa noite, Felipe. Aqui Sidão Marinho da Litoral News. O jogo começou muito quente, né? Vários embates na parte do campo. E na saída do gramado, o Verratti, centroavante do Vasco, disse que 2 pontos decidiram o jogo. Uma sorte do Bruno Henrique, ele chamou de sorte a finalização, e a não expulsão do Wesley. Queria a sua visão sobre esses 2 lances e se essa fala pode influenciar em alguma coisa no jogo da volta. Obrigado. Não, absolutamente nada. Eu não vi, sinceramente, o lance do Wesley. Onde eu estava, eu vi que ele toca na bola primeiro, né? Então, vocês estão para julgar melhor do que eu. Da onde eu estava, sinceramente, não me pareceu nem falta, mas pelo que ele tinha na perna, pode ser que o Wesley tenha batido nele. Se vai influenciar ou não, claro que não, porque nenhum juiz entra no campo influenciado porque um atacante de um dos times falou alguma coisa. Todos os juízes eles entram para não errar e não serem protagonistas do jogo. Essa é a visão. E a outra? Sorte. Não é sorte. Trabalha muito. Muito. O Bruno trabalha muito. Pessoal. Muito. Nada é por acaso. Não é sorte. É trabalho, amigo. É trabalho. Muito trabalho. Isso é recalque do Verratti, né, cara? Eu até no vídeo anterior fiz umas reações de alguns canais vascaínos e a reação de um desses vascaínos foi falando, cara, eu acho que essa bola do Bruno Henrique desviou, hein? Cara, o chute foi tão perfeito, irmão, que parece que a bola desviou, parece que aconteceu algo, sabe, de outro mundo, mas foi um chutaço, meu irmão. Um chutaço lindo, a tirada do zagueiro do Vasco, o chute, o gol. Que golaço. Aí vem o Verratti
vir querer desmerecer o gol do Bruno Henrique dizendo que ele errou o chute, que foi sorte. É inacreditável. Novamente eu falo isso aqui. O Vasco, quando eles perdem, que é normal perder, né? Eles não se culpam, eles não se autoanalisam. Eles preferem jogar a culpa de mais uma derrota na arbitragem, inventar que o jogador do Flamengo errou o chute e fez o gol, que era para fulano de tal ter sido expulso do outro time, sendo que o do dele também merecia ser expulso. É por isso que o Vasco tá aqui, ó. E o Flamengo tá aqui. Simples. Comenta aí embaixo, deixa as opiniões de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima, hein? Saudações.